Olá pessoal, vamos dar início ao 8º passo do curso gratuito de luthieria, regulagem e manutenção de instrumentos musicais. Lembrando que mais detalhes desses ajustes estarão nas apostilas, medidas, algumas observações e um complemento ao estudo de vocês. Nesse vídeo 8 nós vamos falar de dar início à retífica dos trastes, ok? Eu vou explicar para vocês por que nós fazemos o pré-arredondamento do traste e depois o arredondamento do traste. Eu já mandei regular uma guitarra minha no passado e a pessoa simplesmente passou a lima nos trastes, deixou o traste totalmente chato, não é? E eu fiquei decepcionado, porque eu paguei para fazer essa regulagem e não foi do jeito que eu esperava que ficasse, ok? Então, quando nós passamos a lima no traste, acontece isso aqui, ó. O traste, ele é mais ou menos isto, né? Ele é arredondado. Normalmente tem 1 milímetro de altura, um pouquinho mais. E as cordas passam pelo traste. O bom é que a corda tem o menor contato possível com o traste. Por quê? Quanto menor contato com o traste, vai ser mais precisa a afinação da corda. Ok? Então, quando a gente passa uma lima em cima do traste, o traste está redondo, nós passamos uma lima, nós tiramos esse arredondamento. Então o traste vai ficar, vamos exagerar um pouco aqui, vai ficar quadrado, ok? Vai ficar quadrado assim. Lembrando que eu falei quando a gente está fazendo a retífica, que eu já passo a lima nos cantinhos para quebrar isso aqui, ó. Eu já quebro um pouquinho os cantos que estão vivos, para depois eu fazer um arredondamento. Então ele estava quadrado, agora ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Né? Ele não vai ficar totalmente quadrado, ele vai ficar menos quadrado possível. Aí quando eu vier fazer uma retífica aqui, eu vou quebrar esses cantos aqui e ele vai ficando cada vez mais redondos. E para ele ficar totalmente redondo, nós vamos usar esta ferramenta, que é uma lima de diamante. Ela tem a espessura do traste. Se você for usar um traste mais fino, você vai trocar essa parte aqui, que ela é solta. Ela sai se soltar essa porca. E se for um traste mais largo, tem outra ferramenta mais larga para passar no traste meio jumbo, jumbo e extra jumbo. Então é uma régua, ou melhor, é uma lima diamantada que vai facilitar. Então eu dou uma quebrada com a lima normal, né, da SKF, e depois eu faço o arredondamento total com essa lima aqui. Então aí eu vou ter um traste totalmente arredondado. Normalmente, pessoal, um traste normal ele possibilita fazer de 2 a 3 retíficas antes de precisar trocar. Mesmo que muitas vezes, por causa da pessoa fazer muito solo aqui no meio, ou aqui no começo tal, aparecer buracos aqui no traste. Esses buracos eles vão aparecer magnificado para nós, ou seja, vai parecer que não tem jeito de retificar, mas quando você começa a arredondar, você vai ver que na maioria dos casos, mesmo que pareça estar realmente muito profundo esses sulcos que ficam aqui da corda, dá para fazer uma retífica ou duas ainda antes de precisar trocar os trastes. Há casos, por exemplo, essa semana eu peguei aqui um instrumento que, apesar de eu tentar fazer essa retífica, não chegou no ponto que eu queria. Então eu tive que substituir 4 trastes, pelo menos. Tá?
eu substituí o traste pela mesma medida do traste que estava no instrumento. Era um traste de 2 milímetros, era um violão, e eu tinha aqui o traste, então deu certinho. Substituí apenas os 4 que estavam piores, e os demais deu para fazer uma retífica. Então, normalmente, mesmo que você olhe e você perceba uns buracos muito grandes no traste, mas na hora que você começar a passar lima na lateral e fazer a retífica, você vai notar que esses buracos podem sumir, ok? Então, reforçando, normalmente dá para se fazer de 2 a 3 retíficas ou pequenas retíficas, né? Quanto menor, melhor, antes de se trocar todos os trastes do instrumento. Vamos iniciar então a retífica dos trastes. Vocês podem observar aqui, se você chegar bem perto da câmera, vocês vão ver que esses trastes têm uns buracos causados por centenas de execuções de solo, de base. Esses buracos, como eu falei, parecem magnificados para nós. E aparenta que não vai dar para fazer uma retífica, que vão ficar esses buracos. Mas nós vamos fazer essa retífica e vamos ver se nós vamos precisar trocar algum traste ou não. Normalmente a retífica ela corrige esses problemas desses buracos nos trastes. A primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir o primeiro traste, que ele vai servir para nós como referência para nós retificarmos todos os outros. Ok? Vamos imaginar que essa escala aqui é uma escala comum. Então vamos acertar esse traste aqui, ver se ele tem alguma lombadinha, se ele está realmente seguindo o rádius que nós marcamos na ficha do cliente. Então, pela ficha do cliente, no caso desse instrumento, o primeiro raio tem que ter 9,5 polegadas. Aí eu venho aqui, coloco o gabarito em cima e eu vou observar que passa luz por baixo aqui. Então eu vou ter que passar a lima aqui até corrigir essa curvatura. Vou pegar uma lima que eu já conheço aqui e vou passar aonde eu acho que tem que rebaixar esse traste. E vou colocando o gabarito até eu ver que ele ficou 100% correto. Quando você estiver fazendo, você vai entender melhor o processo, que é corrigir a curvatura do primeiro traste para ele ficar com rádios que nós queremos. Nesse caso aqui eu estou tendo que comer as pontas, porque no meio está passando a luz. Sempre conferindo a cada passagem da lima, para nós não passarmos do ponto. Aproveito também, já dou uma pequena arredondada nos cantos. Na apostila você vai entender por que eu já faço essa pré-arredondagem do traço. Na apostila vai estar mais detalhado isso aqui. Olha, vejo que precisa mais um pouquinho nos dois cantos. Tem traste que é mais duro, tem traste que é a liga é um pouco mais fraca, mais mole, não mais fraca, é mais mole. Então, dependendo do traste, você vai ter que limar mais ou menos. Aqui eu posso ver que já chegou onde eu queria. Só mais um pouquinho. Esse traço é bem duro. Isso é bom, que ele vai demorar mais para gastar. Lembrando que eu já acertei aqui o tensor para que o braço fique extremamente reto. Já colei os trastes. E agora sim, agora chegou onde eu queria.
Então o primeiro traste já está com 9,5 polegadas de rádios. Se você observar de perto, você vai ver que aqueles buracos que tinha no traste aparentemente sumiram. Vamos seguir fazendo os outros trastes para ver se realmente não precisaremos trocar nenhum desses trastes. Vamos lá. Para dar uma sequência, então, vamos retificar os outros trastes usando o quê? Uma ferramenta chamada Fret Rocker. Essa Fret Rocker eu comprei na Music Tools, ok? É uma empresa que fabrica réguas para luthieria. Só que como eu comecei fazendo essas retíficas, na época eu não tinha o Fret Rocker, nem sabia onde comprar, por exemplo, sabia que tinha nos Estados Unidos, que era muito caro. Eu fiz cortando réguas em pequenos pedaços. Réguas maiores para espaços maiores de traste e vai descendo. Então você pode fazer também o seu Fret Rocker cortando uma régua de aço que esteja extremamente reta. Você vai conferir os lados da régua, ok? Deixa eu só pegar uma régua aqui para mostrar. Você vai pegar uma régua como essa. Eu comprei essa régua num depósito normal de construção, é uma régua de aço. E você vê qual dos lados dela está mais reto. Dá para você conferir. E você vai cortar em pequenos pedaços, porque é muito prático fazer dessa forma, porque essa régua é muito barata. Eu paguei R$20 nessa régua antes de 2019. Então hoje deve estar uns R$25 mais ou menos. Então você vai cortar essa régua em pedaços, ok? Até formar esse joguinho de réguas que você vai usar para retificar todos os trastes. Essas maiores para espaços maiores entre trastes, e vai diminuindo, você vai mudando a régua até chegar aqui nas últimas casas, onde você vai poder usar essa menor, e quando for menor ainda eu tenho outra menorzinha que está guardada. Tá? Essa aqui normalmente é para contrabaixo, então não vou usar ela agora. Vou começar a partir desta aqui. Então eu vou colocar aqui a régua em cima de 3 trastos e vou ver se elas estão gangorrando. Vou ver se elas estão gangorrando. Se elas estiverem gangorrando, significa que esse traste está mais alto que esses dois. Então faz uma gangorrinha. Então nós vamos ter que limar esse traste do meio para que ele abaixe um pouco, para que fique paralelo com os outros dois. Vamos passando e conferindo se algum ponto já chegou aonde a gente queria. Às vezes, algum ponto chega antes do outro. Por exemplo, aqui já chegou onde eu queria. Mas a ponta, aqui ainda resta um pouquinho de passagem. Já dou uma pré-arredondada. Conferindo sempre. Só daqui para trás que falta um pouquinho ainda.
Agora ficou perfeito. Todos os lugares estão perfeitos. Você pode notar também que aqui sumiram os buracos que estavam no começo, certo? E mesmo que tivesse ficado um pouquinho de buraco, na hora de lixar, ele ia sumir. Já reformamos esse, já nivelamos esse e vamos dar sequência nos outros. Vamos ver aqui o terceiro traste. Está gangorrando um pouquinho. Então vamos lá de novo. Tirando os cantinhos. Vamos ver. Tá bom. Aqui tá um pouquinho ainda. Daqui para trás precisa tirar. Quando estiver chegando, acendendo às vezes a lima para não passar do ponto. Do ponto. Aqui tem um pouquinho ainda, um pouquinho e um pouquinho. Sempre que passar, quebra o cantinho. Agora. Parece que ficou bom. Então o terceiro trasto já está bom. Opa, um pouquinho aqui. Bem de leve. E um pouquinho aqui. Cuidado aqui na hora que vocês forem fazer, porque se vocês colocarem a régua aqui e aqui onde está um buraco do traste, claro que isso aqui vai gangorrar. Então coloque um pouquinho antes do buraco, porque se colocar aqui, ó, ele pode gangorrar. Porque aqui está mais fundo que tem um buraco. Ó, agora ficou perfeito. E se você observar, sumiu também a marca que tinha no trasto. Então eu vou fazer todos esses até chegar ao final. E quando não couber mais essa régua nos trastes, para pegar 3, por exemplo, aqui ó, já não dá mais, porque fica encostando aqui nos outros. Então eu tenho que pegar uma régua menor, que aí vai encaixar sem encostar nesse e nesse, ó, vai pegar só 3. Sempre tem que pegar de 3 em 3. Quando não couber mais, uso a régua menor para essas partes aqui, né? Até chegar no final, ok? Depois de terminar de fazer todo esse processo até chegar no último traste, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar os trastes para arredondar os lados deles, né? Corta. Vai. Bom, depois que eu fiz isso, então eu vou contar aqui 3 trastos, 6, e vou colocar 2 fitas crepe no 7º traste. Duas fitas crepe no 7º traste. Vou marcar todos os trastes com a caneta piloto.
Essa caneta está um pouquinho gasta, mas dá para mostrar para vocês. Isso aqui vai me ajudar a ver aonde eu vou comer com a lima. Então eu passo a caneta piloto, de preferência da cor preta. Deixo bem nítida a marcação. Espero secar um pouquinho. E o que eu vou fazer? Eu vou vir com a lima, limando esses últimos 6 traços. Na realidade, não vai pegar em todos a lima, se ela estiver bem reta. Ela vai encontrar uma rampa aqui de quase meio milímetro, então ela vai ficar um pouquinho inclinada e pegando mais os traços da frente. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que daqui para frente eu não tenha problemas com trastejamento. Então eu vou deixar aqui uma pequena rampa de décimos de milímetro, que vai me ajudar a facilitar na hora de regular a altura das cordas para que não trasteje. Então eu vou passar a lima aqui, mas de forma que eu não coma essa fita. Isso aqui vai ser o meu apoio para ficar um pouquinho mais alto daqui para cá. Então eu vou colocar o peso mais aqui do que aqui. Aqui vai ficar bem levinho. Aqui eu vou colocar essa parte da mão para poder comer mais o último trasto. Lembrando que esta lima tem que estar bem retinha. Passei algumas vezes, não mais de 10 vezes, né? E eu pude notar que traste que essa limagem pegou. Normalmente ela pega mais esse, pegou um pouquinho esse, um pouco menos esse, daqui para cá pegou menos e daqui quase não pegou, ou seja, aqui está mais baixo do que aqui. Lembre-se de quando você for comprar uma régua, uma lima, de você olhar e escolher a mais reta possível. Se você pegar uma lima que esteja um pouquinho inclinada, não vai dar para fazer isso aqui satisfatoriamente. Então, quando você for escolher, pega umas 3, 4 e escolha a que tiver mais reta. Vocês notaram que aqui eu não coloquei cabo na lima. Se eu colocasse cabo aqui, não ia dar para eu fazer. Eu prefiro deixar sem cabo assim, tá? Porque depois também eu vou fazer aqui do lado. E eu prefiro uma lima sem cabo. Tiro essa fita. Já usei ela para o que eu queria. Vou passar novamente a canetão, porque eu tirei tinta daqui. Vou passar aqui onde estava a fita que não tinha o canetão. Agora eu vou usar uma proteção para limar os traços e arredondar os cantos. Eu fiz essa proteção com garrafa PET. Peguei a garrafa PET, acertei mais ou menos, tirei a ondulação que ela tinha, cortei aqui um rasgo para deixar o traço aqui e vou usar ela para evitar riscar a escala do instrumento. Eu fazia antes com filme de raio-x, também pode ser feito com filme de raio-x. Você encontra o filme de raio-x aí, consegue em algum lugar, e corta em pedaços que dê para fazer esse rasgo no meio, e pode usar o filme de raio-x. Ou, mais fácil ainda, você usar o plástico da garrafa PET, que em todo lugar você acha, né? Você só dá uma desamassada nele para ele ficar um pouquinho mais reto. E você vai usar ele para proteger aqui. Põe aqui. E com a lima você vai arredondar os cantos. Você viu que a lima está agora inclinada assim uns quantos graus aqui. E você vai fazer isso aqui em todos os trastes. Só que qual é o objetivo nosso agora? É limar os cantinhos, mas deixar um fiozinho no meio. Para significar que a gente não comeu a parte de cima.
porque senão a gente já alterou também aí a retífica, né? Então a gente vai limar os lados com a lima inclinada, tentando deixar em cima do traste um fiozinho sem passar a lima. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu deixei um fiozinho bem fininho em cima do trasto, né? Comi dos cantinhos e deixei um fiozinho em cima. Não pode limar até sair esse fiozinho, porque esse fiozinho é a parte que nós mantivemos da retífica que nós fizemos anteriormente. Se a gente fizer isso aí sumir, significa que a gente mexeu na retífica. Então vou fazer isso em todos os trastes, deixando o filetinho aqui em cima. Muito bem, fez isso em todos os trastes. Vamos colocar a fita crepe aonde foi arrancado aqui quando nós passamos a lima, às vezes arranca um pedaço. Então você vai retocar aqui aonde precisa. Para na hora de passar a lixa não lixar a escala, né, do instrumento. Então você retoca, às vezes rasga uma ou duas fitas, às vezes rasga muitas, você vai ficar com raiva, né? Mas o importante é proteger a escala. Depois de deixar aquele fiozinho no meio do trasto, ou seja, você já fez uma pré-modelagem, aquilo que nós desenhamos ali, os trastos já estão quase que redondos. Então nós vamos agora usar esta ferramenta que eu falei. Então nós vamos passar a ferramenta. Olha o movimento que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo um movimento reto, eu estou fazendo um movimento acompanhando o rádius do traste. Passar algumas vezes, 4, 5 vezes, cada um, só para quebrar mais um pouquinho o cantinho dos trastes. Com essa ferramenta diamantada, ela vai arredondar um pouco mais ali os trastes. Então cada ação que a gente faz vai arredondando mais eles. Depois de nós passarmos esta ferramenta em todos os trastes, vamos passar para a parte de lixas dos abrasivos. Eu costumo usar 4 tipos de lixa. A lixa 400, a lixa essa 400, a lixa 1200, a lixa 1500, e a lixa 2500. Essa é a lixa 2500. Faço um pedacinho assim para ficar mais fácil e vou passar aqui nos trastos. Com a lixa 400, que é a lixa mais abrasiva, eu vou começar com 50 passadas aqui e vou decrescendo até chegar aqui. Ou seja, começo com 50, passo 50 vezes, acompanhando o rádius do trasto. Depois 49, 48, 47, 47 vezes. 46, 45, 44, 43, 42, 41 e vamos indo. No último traço aqui, eu passo apenas 25 vezes, ok? Ou seja, essa lixa vai deixar essa parte mais abrasiva.
Ou seja, aqui vai ficar um pouquinho mais baixo do que quando chegar aqui. Sempre deixando essa parte um pouquinho mais baixa. Então 50, depois 49, ou 45, 44, 43, 42, 41 e tal, até chegar aqui no último eu passo 25 vezes somente. Depois eu vou para a lixa 1200, só que aí não precisa fazer mais dessa forma. Só 20 vezes cada trasto, ok? 20 vezes. 20 vezes aqui. Você já vai ver que começa a dar um brilho. 20 vezes aqui. 20 vezes em todos os trastos, até chegar aqui. Aí eu vou para a lixa 1500, 20 vezes também. 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha, ele já está muito polido. E vou todos os trastes 20 vezes. E depois a lixa 2500, 20 vezes também. Ok? 20 vezes todos. Até chegar no primeiro trasto. Você já vai ver que vai ficar um brilho muito bonito. Só que eu não paro por aí. Depois disso tudo, eu teria duas opções. Eu vim com a mini retífica e passar uma massa de polir aqui com a mini retífica. Eu tenho a mini retífica, tenho o feltrinho que eu passo com o abrasivo aqui, mas eu não faço mais dessa forma. Prefiro fazer tudo manualmente, para não esquentar o traste. Então, para o acabamento final, eu vou usar a massa de polir número 2, num pequeno pano. Vou passar um pouco da massa de polir, uma pouca quantidade da massa de polir, espalho ela bem no pano, no tecido. E vou passar no trasto esta massa em todos os trastos. E como eu fiz nas lixas, eu vou fazer 20 vezes aqui também. Cada trasto 20 vezes. Então eu não uso mais a retífica. Prefiro fazer tudo manualmente para não esquentar o traste. Mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê. Então faço 20 vezes todos os trastes. Depois pego um pano limpo, vou tirar o resto da massa de polir que ficou impregnada aqui. A parte que a massa de polir deixou preta, que você vai ver que quando ela tira, quando você passa aqui, o pano fica preto. É que essa aqui não dá pra ver porque o pano é preto, mas vai ficar escuro. Então, se não limpar, depois quando a pessoa for tocar, a mão dela vai ficar preta. Fazendo isso, terminei de fazer aqui a parte da retífica, vou retirar as fitas crepes, todas elas, né? Com cuidado porque alguns instrumentos, quando você retira essa fita crepe, alguns instrumentos são tão mal pintados que quando você puxa a fita crepe, ele arranca o verniz da lateral aqui do... Então, em vez de você puxar assim, você puxa meio de lado, para evitar esses instrumentos muito baratos vindo da China. Você vai perceber que às vezes você tira a fita crepe e sai um pedacinho do verniz. Aqui você pode perceber que quando eu tiro a fita crepe, sai um pouquinho da madeira da escala aqui na fita crepe. Essa parte escurinha, esses pontinhos, é parte da madeira ou da sujeira que estava impregnada na madeira. Então você vai retirar toda a fita crepe. Aí você vai tirar toda a fita crepe. E agora você vai ver o que? Você vai passar o seu dedo aqui devagar e vai ver se tem algum traste machucando o dedo, ou pegando no dedo, um pouquinho mais alto,
você vai sentir aqui, com muito cuidado para não cortar o seu dedo também, desse lado e do outro. Às vezes aqui está um pouquinho raspando e pode machucar a mão do músico, ou pode a corda grudar por baixo. Então o que você vai fazer aqui? Você vai passar lima aqui agora, dos cantos aqui. Então agora, deixa eu mudar o movimento aqui. Dá pra ver aí? Você vai passar aqui do lado. Primeiro, paralelo com o braço, não muito paralelo para não pegar no verniz. E depois você vai inclinar aqui uns 40 graus para tirar um excesso de traste que tiver por aqui. Esse aqui, no caso, está perfeito, não tá, mas há casos que você sente realmente que precisa dar uma pequena desbastada. Aí você vai fazer isso nos dois lados. Primeiro um pouco reto. Eu estou fazendo assim para você enxergar melhor. Normalmente quando eu não faço nessa posição. Tá? Só para você enxergar melhor. Primeiro um pouco reto, depois inclinando os 40 graus. Aí pode ser que você passe a mão, você viu que piorou a situação. Mas é normal, porque você deu uma limada acertando aqui o cantinho. Agora você vai acertar os cantinhos aqui das laterais do traste, usando a mesma ferramenta que você usou para arredondar os trastes. Então você vai vir aqui no cantinho, fazendo essa curvinha aqui, ó. E mesmo aqui em cima, e você vai ver que não está mais pegando na mão. Então essa ferramenta serve para isso também. Você vem aqui, faz isso em todos, com cuidado para não danificar a escala. Vai fazer isso aqui em todos os trastes. Primeiro desse lado. Olha, você passa a mão para ver se tem algum lugar pegando. E onde está lisinho, onde já não está pegando mais. Vai fazer isso em todo o traste, os dois lados da escala. É claro que se você vê que aqui está levantado, você vai precisar colar para que a corda não entre aqui debaixo, principalmente a primeira corda, né? Então fazemos isso em todos os trastes. Ok? Ok. Depois que você passar a ferramenta em todos os trastes e ver que não está pegando mais, que não vai dificultar para o músico tocar, você vai vir com uma lixa 400 e dar um acabamentinho aqui com ela na inclinada. Inclinada, 45 graus também. Cada vez que você faz isso, vai ficando melhor, mais macio para se tocar. Uma lixa 400 só para fazer um pequeno acabamento aqui do lado. A lixa está inclinada um pouquinho, ó. Aí você vai perceber que não afetou aqui o verniz aqui, tá bom? E não afetou aqui também. Isso aqui era outro negócio que tinha aqui, mas não afeta. Se você tomar cuidado, não afeta o verniz. Ok, aí você pega o paninho de novo, limpa novamente os traços, vai puxar o brilho de novo, porque às vezes você encostou a mão com gordura nele agora que você está fazendo esse trabalho. Limpou, você já vai ter terminado a retífica dos trastos. Então, praticamente o braço já está pronto, ok? Se você tirou as tarraxas, você vai colocar, vai lubrificar as tarraxas e o braço já está pronto. E vamos agora para o passo 9, que agora nós vamos trabalhar no corpo do instrumento, seja na guitarra, no baixo, no violão, né? Agora vamos para a parte do corpo.
Então esse foi o 8º passo, a retífica dos trastes. Uma das partes mais importantes aqui do que a gente faz. Quanto mais cuidado nós tivermos aqui, melhor, não é? Por quê? Quando você colocar as cordas, não vai trastejar nenhum traste. Vamos dizer que 90%, se você fizer aqui perfeito, 90% não vai ter problema para você ter que dar mais algum toquinho em algum traste que está levantado. Às vezes acontece, né? Dependendo a ação que o músico pede na corda, às vezes ele pede uma ação muito baixa, de 1 milímetro na sexta corda, né? de menos de 1 milímetro na primeira corda. Então, se ele quer ação muito baixa, pode ser que você vai ter que ainda dar um toque em algum traste que pode estar um pouquinho mais alto. Mas é um traste ou 2, não tem problema nenhum de resolver. Aí nesse caso você vai isolar somente o traste que você precisa abaixar com a fita crepe, vai pegar de novo aquela reguinha que você coloca aqui e ver se realmente ele está mais alto, vai passar a lima novamente e fazer todo aquele processo ali com a lima de arredondar, com as lixas e com a massa de polir, em um traste ou 2, ok? Então esse é o vídeo 8, espero que tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo.